E aí eu já estou mandando aqui o convite para o Gabriel Anderson para a gente continuar, porque tem outra coisa que gira ao entorno desse momento que a gente está vivenciando, que são as capacitações, são os treinamentos, porque hoje as empresas, né, não só as empresas, né, não está se permitindo as aglomerações, mas é necessário capacitar as pessoas, é necessário treinar as pessoas. E aí, como fazer dessa forma? Já está aqui comigo o professor Gabriel Anderson. Tudo bom, mestre? Tudo muito bem, meu amigo. Boa noite. Satisfação muito grande estar com você aqui, viu? Muito, muito Satisfação, bom. satisfação toda minha. Muito obrigado por aceitar o convite, disponibilizar aí um tempinho aí da tua agenda para a gente bater esse papo aqui. É, eu, como sempre faço, eu vou começar pedindo para você dizer aí para a galera, para quem talvez não te conheça, quem é Gabriel Anderson, além de psicólogo, o que faz, de onde veio a ideia de trabalhar com gente nessas condições que você trabalha. Cara, eu sou uma pessoa entusiasta pelo o desenvolvimento de gente, sabe? Eu adoro ajudar pessoas. Eu gosto muito, sabe, de estar próximo de pessoas e poder auxiliá-las, ajudar de alguma maneira a chegar ao sucesso delas. Né? Perfeito. Eu, em sala de aula, sempre comentei isso. Né? Não é aqueles clichês, aqueles jargões que a gente escuta, né? De missões, frases feitas, mas assim, algo meu. Por exemplo, né, se alguém daqui, você, nesse momento precisa e eu posso dar uma orientação técnica, dar uma orientação que me for pertinente, eu faço isso, cara, com o maior carinho. E no mais, né, tirando esse meu lado, né, de Gabriel Anderson, né, eu é, sou psicólogo, como você já falou, né? Já aí tem uns 15 anos que eu atuo nessa área da psicologia organizacional do trabalho e gestão, né? Comecei, né, e ainda sou, né, servidor do Estado, né? Hoje eu atuo numa unidade de alta complexidade aí de saúde, né? De uma unidade de saúde de alta complexidade do Estado, né? Da rede de saúde do Estado. E também, né, passei aí pelas docências da área de psicologia, de gestão, e atualmente também, né, eu faço aí meus trabalhos, né, voltados para consultoria em gestão, em mentoria, enfim. Né. Seria um breve resumo aí do que eu, da minha trajetória. Perfeito. Primeiramente, bem-vindo todos vocês que estão acompanhando, principalmente a galera que entrou agora na live, que entrou pelo perfil da Corporá, pelo perfil do professor Gabriel. Professor, é o seguinte, principalmente de 4 meses para cá, nós estamos cada vez mais com o olhar conectado na internet. Eu, Isso. particularmente, aqui mesmo no Instagram, eu vejo muitos profissionais das mais variadas áreas ofertando cursos pela internet, e certamente quem está assistindo aí talvez já tenha visto. Existe alguma diferença, professor, entre treinamento remoto e treinamento online? Ou é a mesma coisa esse negócio? Veja só, existe. Um está contido no outro. A palavra remoto quer dizer a distância, né? Você vai monitorar algo à distância. E o online é a maneira, né, ou seja, a mídia de entrega desse treinamento. Tá? Então, eu vou fazer um treinamento remoto de forma online. Tá? E aí o que acontece? É interessante nos treinamentos, a gente também online, nessas tecnologias que a gente tem utilizado, às vezes a gente se confunde, entender o que é o EAD também, né, que é a educação à distância. Isso ainda é mais amplo. Então, se eu faço um treinamento por meio da educação à distância, aí envolve uma coisa muito mais macro, pensada em estratégias educacionais, né, para o ambiente corporativo, e eu vou ter um meio, né, de entrega online. Eu posso fazer treinamento à distância, né, ou seja, por educação à distância, necessariamente eu não preciso estar conectado. Né? E aí a gente tem os conceitos de e-learning, né? Perfeito. Porque esse ponto, acho que você já ia falar sobre isso, porque é uma coisa que eu tenho na cabeça que é o seguinte, tem alguns treinamentos desses que
já é o vídeo pronto, as aulas prontas, né? A pessoa compra aquilo dali, faz um download, enfim, recebe uma senha para entrar na plataforma, e as aulas já são gravadas, prontas, ou seja, eu não tenho como interagir com o facilitador, com o ministrante. Talvez eu tenha se eu mandar um e-mail para ele, um chat, alguma coisa. Mas tem aqueles outros treinamentos que é ao vivo, ou seja, o cara abre, como a Andrea falou, né, agora há pouco da plataforma Zoom para um processo seletivo, tem aqueles outros que são ao vivo ali. O cara está dando a aula dele, ministrando o treinamento, e de repente eu, enquanto participante, eu posso mandar uma pergunta para ele, eu posso abrir o microfone e fazer uma pergunta para ele. Aí eu acho que está nesse lance que você ia falar agora, né, dos termos técnicos aí, né? Isso, no caso que você está falando aí, seriam, por exemplo, quando eu faço a interação, não é? Em tempo real, eu tenho um treinamento que está sendo feito síncrono, ou seja, ele é síncrono. Né? Nesse momento estamos síncronos. Né? E quando eu tenho um treinamento que já está gravado, seja online, seja ele num aplicativo da empresa que já fique lá no computador, enfim, numa rede interna, a gente tem uma forma assíncrona, ou seja, onde a pessoa ela vai participar daquele conteúdo, vai absorver aquele conhecimento, sem estar necessariamente se relacionando em tempo real, né, como nós estamos fazendo aqui, com um tutor, com um professor. Tá? Então, nós temos a forma assíncrona e síncrona. Nesse momento, estamos síncronos. Síncronos, sincronizados. E ainda há outra maneira, né? Que se a gente for falar em inglês, nessa área tem muitos termos, que é o blended learning. Né? Eu, por exemplo, em 2017, iniciei um curso de capacitação, né, pela minha consultoria, semipresencial, ou seja, blended learning, onde havia aulas gravadas, o aluno ele entra na minha plataforma, e aulas, assim, por videoconferência, para que o aluno ele tivesse mais proximidade. E ainda tem outras coisas interessantes aqui, rapidamente falando. O que é que eu fazia nesse curso e em outros treinamentos, quando eu vou ministrar ele de uma forma online? Uma coisa que a gente chama de flipped classroom, ou seja, sala de aula invertida. Isso é muito interessante. É o que eu faço nas minhas capacitações. Eu, em forma online, seja síncrona ou assíncrona, eu entrego o conteúdo e, no encontro presencial, eles fazem todo um trabalho prático para tirar dúvidas. Ou seja, eles têm antes um conteúdo do treinamento e, presencialmente, eles trabalham resolvendo problemas por meio aí de metodologias ativas e etc. Eu acho que isso é uma coisa legal para o pessoal conhecer. Interessante. Se chama Flipped Classroom ou sala de aula invertida. Show de bola. Isso é uma metodologia aí. Show de bola. Bacana, bacana. É bom, né, ouvir dessa forma, porque, querendo ou não, isso faz parte do cotidiano atual, né? Então, para as pessoas que nunca ouviram falar disso, para as pessoas que nunca participaram de um treinamento online, ou virtual, ou EAD, ou remoto, enfim, para quem nunca participou, é o tipo de coisa que a partir de agora vai fazer parte desse novo normal, ou seja, cada vez mais se aproximando, assim como as entrevistas, né? E aí eu conversava com a Andrea agora há pouco, né? Você estava acompanhando, e ela falava justamente desse momento, né, que a gente está vivendo, que já existia, ou seja, algumas empresas já utilizavam os treinamentos remotos também. Às vezes pela questão da cultura local, né? Então a gente acaba não tendo tanto acesso, mas quando a gente vai para outras culturas mais desenvolvidas, isso é mais comum. E hoje, principalmente, Gabriel, o profissional de RH, ele tem sido bastante cobrado. E, por exemplo, quer seja nas seleções, né, como a Andrea falou, quer seja nas elaborações de treinamentos. O trabalho remoto, ou o treinamento remoto, assim como o processo seletivo, talvez tenha algumas similaridades, talvez não, certamente tem similaridades, mas talvez tenha algumas especificidades, algumas coisas que merecem ser levadas em consideração, ou seja, que o indivíduo não pode esquecer, tem que ter uma atenção maior. Os treinamentos remotos, eles necessariamente eles precisam de cuidados específicos, ou seja, se precisa, qual que é o principal?
né, cuidado, ou os principais cuidados que quem quer ministrar, ou quem vai contratar, quem vai participar, precisa ter em relação a esse treinamento? Olha, existem vários cuidados nesse momento para priorizar o cuidado maior, né? Claro, tirando a sua capacidade de fazer esse treinamento, né? Que é o humano, né? A habilidade, é claro que a conexão. Então, se a gente for, por exemplo, fazer um treinamento remoto, por meio de videoconferência, a gente precisa ter, no mínimo, tá, condições de um link de internet que seja possível, né, atender às especificações, por exemplo, do Google, né, por meio do YouTube, né, se você for fazer, do Skype, do Google Meet, né, do Hangout e etc. Várias plataformas aí de videoconferência, você tem que ter um mínimo de especificação. Por exemplo, para fazer uma live no Hangout, né, no YouTube, né, que é o antigo Hangout On Air, a gente precisa ter no mínimo 2 MB de link, né, para poder fazer, no mínimo, porque senão você não consegue fazer uma transmissão. E aí, tudo bem, então essa questão técnica, mas é importante que eu saiba qual é o meu público que vai estar participando, eu preciso delimitar a quantidade de pessoas que vai estar nesse treinamento. Esse treinamento ele não pode exigir tanto tempo, primeiro, porque se for um treinamento onde eu pause os colaboradores dentro do ambiente de trabalho, eles precisam retomar as atividades. Então, isso tem que ser planejado como todo treinamento, né? Com antecedência, então aí umas 2 horas de treinamento, ou até um pouco mais, se for possível, né? Então, eu preciso preparar o ambiente para esse treinamento, claro, com os equipamentos necessários, e aqui vale dizer o seguinte, que hoje a gente tem recursos, tá? E não precisa a gente ser, na época que eu comecei a trabalhar com isso, foi em 2012, né? Já tem tempo. Então, a sala era aquela televisão enorme para se trabalhar com, para se receber, né, as imagens, né, os microfones altamente sofisticados, né, as câmeras bem grandes, ou seja, eram aparelhos grandes para videoconferência, e aí, compartilhando essa experiência, no caso, que era na rede estadual de saúde, vinha um link dedicado da Embratel, aquela coisa toda, e hoje, né, é possível a gente fazer como nós, nesse momento, estamos aqui fazendo, né, utilizar meios caseiros, entre aspas aqui, né, utilizar as plataformas disponíveis e montar o meu treinamento, mas com esses cuidados. Observar a estabilidade da internet, a quantidade de pessoas, o preparo desse conteúdo, porque eu tenho que saber que quem vai receber esse treinamento, né, ou seja, eu vou transferir aí um conhecimento, vou fazer uma transferência de aprendizagem. Então, essa pessoa ela precisa estar preparada para poder receber esse conteúdo. E aí, esse público, a gente tem que analisar se esse público ele vai ter condições naquele momento de compreender e interagir. Você tem noção, olha, nesse tempo aí que eu iniciei, quando se abria para as pessoas dialogarem, trocar dúvidas, né, ou até dividir grupos, né, que já era possível nesse momento, os colaboradores ficavam acanhados. E ficavam com medo de tocar no microfone para poder ninguém ouvir, olha, fala fulano, e aquela dúvida, e era aquela coisa tensa, né? E veja, isso não é coisa do passado, até pouco, 4 meses atrás, né, as pessoas se comportavam assim, né? Então, assim, é importante que a gente possa preparar também quem está no outro lado recebendo, se for uma filial, por exemplo, prepare os colaboradores, né, para poder eles terem uma etiqueta de poder se posicionar, para poder fazer as perguntas, para poder interagir. E aí, meu amigo Hilton, a gente tem diversas maneiras, por exemplo, de poder engajar esse colaborador. Isso faz parte do cuidado, né? Desde utilizar aplicativos ou plataformas online que tem, onde eles podem também, até pelo celular, interagir ali, tá? Quanto outros recursos, como, por exemplo, um formulário do Google Drive,
E seria uma maneira de eu interagir, esse é um cuidado, né? De interagir com aquele colaborador. Perfeito, perfeito, Gabriel. Você falou aí um negócio que eu achei muito bacana, né? Porque às vezes eu ouço muito isso, né? Eu ouço muitas pessoas dizerem assim: ah, mas porque o online é ruim porque a gente não tem como interagir direito com as pessoas. Né? E aí você está mostrando aí que tem sim, dá para você fazer usando o questionário aí do Google Drive. Eu estou juntamente com outra pessoa, a gente está alinhando aí um treinamento online aí com o pessoal aí de uma prefeitura, e aí eu já estou assim, já estou no ritmo do treinamento, né? O negócio vai ser no final do mês só, mas eu já estou no ritmo do treinamento, pensando em algumas atividades dinâmicas, né, que eu utilizo no dia a dia presencial, nos treinamentos presenciais, fazendo pequenas adequações para que elas tenham o mesmo efeito sendo no modo virtual, né, online. Então, aí, por isso que é importante que o facilitador desse treinamento ele tenha um pouco de versatilidade, um pouco de criatividade, né, para fazer a coisa acontecer. Senão o cara vai ficar só falando aqui. Ah, porque isso é importante, tem que fazer aquilo, aquilo outro, e de repente pode tornar nesse caso um treinamento chato, né? Muito. O que você está falando é a gente estar atento, é outro ponto aí de cuidado, aos estilos de aprendizagem. Perfeito. Você é mais auditivo, você é mais visual, você é mais sinestésico. Então, você imagina que você tem aí um software, uma plataforma online, né? E aí você vai utilizar isso também se aquele público que você está trabalhando, ele tem condições mínimas de ter o manejo. Entendeu? Sim. Porque eu recebi Claro, eu recebi um pedido de orientação de uma colega que ia desenvolver um trabalho na área de gerenciamento de resíduos com o pessoal da área de limpeza, né, zeladores. E aí não dava para aglomerar esse pessoal. E como é que a gente vai fazer? Eu disse, olha, aí a gente vai pensar em várias possibilidades. Né? Todos eles certamente abrem o celular, né, e o mínimo que é abrir um WhatsApp, eles assistem a algum vídeo. E aí a gente, de repente, né, você, eu dou uma sugestão, pode trabalhar com alguns pequenos vídeos estruturados que eles podem, né, acompanhar. Isso é uma maneira remota de você trabalhar, ou seja, atendendo aquele público com a linguagem adequada para aquele público, né? Quais são os símbolos do PGRSS, né, do Programa de Gerenciamento de Resíduos, né? E assim por diante, sabe? Então, para utilizar todos esses recursos, você precisa conhecer o seu público, você precisa dominar, que embora seja algo que a gente tenha disponível, é necessário, como tudo, que a gente faça bem feito e também tenha o manejo, a qualificação, que eu digo é a habilidade para fazer. E hoje a gente tem acessível, né? Para que a gente não comprometa. Exato. Ô, Gabriel, a gente tem aí uns 5 minutos mais ou menos. Eu tenho uma pergunta para você aqui. Como é que a empresa ou o profissional de RH, principalmente nesse momento agora que é novo, é um momento de transição. Então, por exemplo, eu tinha vários treinamentos agendados até o mês de março, mais ou menos, ali, e de repente foi tudo, e esses treinamentos eram presenciais, e eles foram todos suspensos. E não sei exatamente quando é que eles vão acontecer. Mas, de repente, as empresas estão pensando em retomar os treinamentos de maneira online, de forma remota. O que a empresa pode fazer, ou como é que ela pode fazer, para identificar qual que é o melhor cenário, o melhor momento, para que ela possa optar por essa modalidade remota para um treinamento? Primeiro, todo treinamento ele parte de uma necessidade que a empresa está sentindo. Tá? Então, quando a gente vai organizar qualquer ação educativa, seja treinamento, seja palestra, seja o que for, dentro do ambiente corporativo, a gente tem que se basear na necessidade que essa empresa tem. Tá? Então, um exemplo, as pessoas começaram a trabalhar remotamente. Né? Minha esposa está trabalhando de forma remota. E o que eu tenho escutado aí em algumas lives, etc., que a gente vem acompanhando, né? E professores com a maior dificuldade de manusear. Caberia, sim, olha aí a sua pergunta, ter um treinamento para essas pessoas utilizarem esses recursos.
né? E aí, esse treinamento podia ser assim como a gente está, síncrono ou assíncrono, né? Com aulas gravadas. Como é que eu vou ligar a plataforma, acessar a plataforma, quais os recursos? Não, então a gente não teve até por causa do tempo, mas é analisar a necessidade. Então, eu vou priorizar a necessidade. Não são todos os treinamentos que eu preciso colocar por meio online, mas é possível colocar boa parte e é muito legal. Tá? Então aí, quando você entende, por exemplo, de educação à distância e tem esse pensamento, aí você pode formular muito mais coisa. Tá? Mas, se for fazer um treinamento dessa maneira síncrona, como a gente está aqui, pense qual é o conteúdo. Ele é necessário? É. Tá? Então, vamos acionar aqui uma equipe de gestores, porque a gente recebeu um equipamento e é um grupo de engenheiros que vai poder lidar com aquele equipamento. Então, vamos preparar aqui a sala, colocar o técnico para poder mostrar como é que funciona esse equipamento para os demais engenheiros que estão espalhados aí nas obras da mesma construtora, por exemplo. Então, isso aí é de necessidade. Então, priorizar. Tá? Levante a necessidade daquele momento e priorize. Porque, de toda forma, o treinamento presencial ele é importante, mas muita coisa é possível e chegou para chegar, viu? Chegou para ficar. Perfeito. Professor, a gente tem aí 3 minutinhos, 3 minutinhos aproximadamente. Qual é a dica para a gente finalizar? Qual é a dica que você deixa, principalmente para aquelas pessoas que ainda são resistentes a essa modalidade remota? Ou seja, aquela pessoa que diz, a pessoa não aprende nada não, aprende não. Olha, às vezes, ali presencialmente a gente não aprende, imagine o cara estando bem longe. Tal. Qual é a dica que você deixa, você que já tem experiência nessa modalidade, qual é a dica que você deixa para a pessoa destravar um pouquinho e quebrar esse paradigma? A dica é esvaziar o copo. Se a gente tiver com o copo vazio para poder receber o que vem de fora, fica muito mais tranquilo. Né? Você dizendo um negócio desse, o cara está pensando numa cerveja e diz, opa, esse treinamento é bom. É para esvaziar o copo. Ou seja, deixar ser aberto para poder, ou seja, receptivo para esses treinamentos. Porque, na verdade, por exemplo, eu não preciso, Wilton, estar lhe cheirando nem me abraçando aqui, na é verdade? E a gente está tendo um bom papo. Né? Então, é possível. Né? Então, estar aberto às novidades é importante. E isso é um processo. Né? Realmente, tem pessoas muito resistentes. Mas aí a gente vai, enquanto profissional de gestão de pessoas, né, dessa área de treinamento, a gente vai sensibilizando e vai trazendo as pessoas essa proximidade. Uma coisa que é legal, por exemplo, nesse momento, até para as pessoas que não estão tendo acesso, porque tem empresas assim que querem fazer, mas não sabem, ou não estão com disponibilidade, ou não encontram os horizontes para fazer isso, não tem aí um olhar para estar desenvolvendo. Essas lives que a gente está fazendo, isso é um exemplo, né, de que é bem possível a gente ter conhecimento e transferir o conhecimento. É possível, sim, fazer a transferência de aprendizagem, de conhecimento de forma online. Agora, para poder avaliar, medir, isso aí é outra live, acredito que são outros assuntos mais técnicos, né? Mas a dica é essa, esvazie o copo, não um copo de cerveja, mas esteja receptivo, e aí vai sensibilizando e esperar o tempo do outro. A gente consegue. As pessoas já estão se abrindo aos poucos. Principalmente agora, que foi em 4 meses uma coisa muito intensa. Né? Foi agudo. Né? As pessoas precisaram se abrir. Ou seja, ou elas se abrem agora, se adequam a essa realidade, ou como a Andrea falou mais cedo, vai estar fora. Né? Professor, muito obrigado pela tua participação, por ter disponibilizado esse tempinho aí. Galera, você que chegou agora, um pouco depois, a live vai ficar salva no meu IGTV. Eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco mais uma vez, mais uma quinta-feira, mais um Tal People. Próxima semana, nós teremos uma outra entrevista com outros profissionais, com outro tema, e eu garanto que você que está me acompanhando aqui sempre, eu garanto que você vai gostar, porque é um tema atualíssimo. Vou só dar uma dica. Tem a ver com o Ministério da Educação. Tá certo? Então, galera, valeu. Gabriel, muito obrigado. Bom. Valeu, muito cara. Obrigado a você, amigo. Até mais. Valeu.